Boa noite, irmãos. Boa noite. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do versículo de número 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Por favor, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso e bendito, ó Deus, como é bom, ó Deus, poder estar em sua casa, em comunidade, junto, ó Deus, com meus irmãos. Que, ó Deus, juntamente comigo estão aqui, ó Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder e o seu domínio sobre todas as coisas. Pai, rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, absorver tudo que a Tua palavra tem a nos ensinar. E que, ó Deus, nós possamos, todos nós, viver com a sabedoria que vem de Ti e com o entendimento que vem a partir da Tua palavra revelada a nós. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Diz assim, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente, com o propósito de que saibam de tudo o que passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações.
Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês, igualmente, leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Bem, irmãos, hoje nós finalmente chegamos ao final da nossa série de mensagens na carta aos Colossenses. Ao longo do mês de janeiro, ao longo de 4 domingos, nós estivemos meditando acerca da supremacia de Cristo, né? E vimos que Jesus Cristo, nosso Senhor, é este firme e inabalável fundamento sobre o qual nós estamos alicerçados. Nós vimos ao longo desses domingos Paulo apresentando e provando quem Jesus Cristo é, mas vimos também ele nos mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. Vimos que esse conhecimento a respeito da excelência da pessoa e obra de Jesus Cristo não é puramente um conhecimento intelectual, mas é também um conhecimento que deve moldar a nossa forma de pensar e também a nossa forma de agir. Nós fazemos parte de um povo que não é guiado por vãs filosofias, nem por pensamentos da parte de homens. Não somos guiados por misticismos, nem por sincretismos, mas guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo pleno conhecimento de Deus revelado em Jesus Cristo. Por meio de sua palavra que habita ricamente em nós somos capacitados e verdadeiramente habilitados a viver a nossa vida de uma maneira digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos essas coisas e muitas outras ao longo desses domingos. E vimos Paulo, além de apresentar uma doutrina sólida a respeito de Jesus Cristo, vimos que toda essa doutrina a respeito da supremacia de Cristo, ela deságua em um determinado lugar. Ela deságua em uma vida que precisa ser vivida de maneira digna, de maneira compatível com o Evangelho. Começamos a ver isso hoje pela manhã, essa supremacia de Cristo sendo evidenciada por meio da vida cristã. E hoje à noite o nosso tema é também a supremacia de Cristo, mas dessa vez evidenciada por meio dos nossos relacionamentos. E a primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos é justamente isso. O lar cristão como uma maneira de evidenciar a supremacia de Cristo. Esse é o nosso primeiro tópico. O lar cristão deve evidenciar a supremacia de Cristo. Não deve ser uma surpresa para nós, né? Não precisamos fazer nenhum grande esforço para perceber que a nossa sociedade, que o mundo como um todo, ele vai mal. E vai mal quando falamos também em termos de família. Nós somos testemunhas de que cada vez mais cresce o número de divórcios. Cada vez mais ouvimos falar de pessoas cometendo adultério. Cada vez mais ouvimos falar de violência doméstica. E junto com isso, todos os males que vêm atingindo as famílias. Agora, a pergunta que precisamos fazer é como deve ser, então, o lar cristão? Será que o lar cristão ele caminha na mesma direção, no mesmo sentido, apresentando essas mesmas dificuldades, esses mesmos problemas? Violência doméstica, abusos, adultérios, divórcios? Será que é assim que o lar cristão deve evidenciar que de fato é um lar cristão? O texto que nós lemos, ele começa a nos apresentar um padrão de família que não é um padrão que o mundo segue,
Um padrão de família que serve como direção para todos nós. E, bem, vejam como é esse padrão. A primeira coisa que Paulo nos mostra nos versículos 18 e versículo 19 é um tipo de relacionamento que envolve o relacionamento entre a esposa e o marido. E a primeira coisa que o texto nos diz é: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como quem está no Senhor. E a segunda coisa que o texto nos diz é: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Quando a gente lê esse texto, ou quando alguém fala sobre esse texto, sobre mulheres sendo submissas aos seus maridos, existe um alarde, existe um certo pânico, especialmente por parte das mulheres que mergulharam nesse mundo chamado de feminismo. Há uma dificuldade em aceitar nos nossos tempos esse tipo de submissão que a Bíblia ensina. E elas falam então contra a submissão, falam então contra o patriarcado e lutam, ou melhor, mergulham naquilo que elas acreditam ser uma luta por direitos iguais, direitos da mulher em relação ao homem. Mas o que nós vamos ver nesse texto, nessa exposição, é que toda essa luta do feminismo, toda essa briga, toda essa disputa por um lugar de igualdade ou de direitos iguais em relação aos homens, né, pelo menos é o que elas dizem, tudo isso perde sentido quando a gente começa a olhar para a forma como a família deve ser construída. E, obviamente, a gente tem um fundamento aqui que se aplica aos homens e às mulheres cristãs, ao marido e à mulher cristã. Não há por que temer a submissão da mulher ao homem. Não há por que temer a liderança do homem. E Paulo mostra isso a partir de um primeiro aspecto, que é justamente o caráter recíproco dessa relação. Aqui não há um movimento apenas de direitos para os homens e apenas de deveres para as mulheres. Assim como veremos adiante, não há um movimento apenas de direitos para os senhores e apenas de deveres para os servos ou escravos. Mas todas as relações aqui são construídas de uma maneira recíproca e equilibrada. Há deveres para os homens e há direitos também. Assim como há deveres para as mulheres e também lhes são garantidos alguns direitos. Não existe sobrecarga de um e alívio para o outro. Ambos, marido e mulher, possuem privilégios e também responsabilidades. A segunda coisa que o texto nos mostra é que existe um caráter complementar na função da mulher. A submissão que o texto apresenta para a gente não indica uma inferioridade da mulher em relação ao homem. Não é disso que trata o nosso texto. O texto não apresenta as mulheres como numa condição inferior e por isso devem se submeter aos homens. O que o texto mostra para a gente é uma função de complementaridade. Homens e mulheres trabalhando nessa instituição chamada família, a fim de fazer com que essa instituição funcione de uma maneira adequada. E para que isso aconteça, é preciso que alguém exerça a liderança. E aí sim, o texto apresenta o homem como a figura que deve exercer a liderança dentro da sua família. Não se trata, mais uma vez, de uma relação de inferioridade. E qual é a prova disso? A prova disso é que lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele não diz que apenas as mulheres devem se sujeitar, não diz que apenas as mulheres devem se submeter, mas ele diz: sujeitem-se uns aos outros. E aqui ele fala de homens e mulheres, ele fala da igreja como um todo. Sujeitem-se uns aos outros. E ele diz isso imediatamente antes de falar da família. Né? Logo em seguida ele vai falar também das mulheres se sujeitando ao marido. Mas antes ele fala: sujeitem-se uns aos outros. E o que isso mostra para a gente? Mostra que a sujeição, em certo sentido,
ela é para todos nós e deve ser praticada por todos nós, homens e mulheres. Mas mostra, em segundo lugar, que quando se trata da instituição família, aí não é sujeitem-se uns aos outros, mas mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Por quê? Mais uma vez, não por uma questão de inferioridade, mas por uma questão puramente funcional. É para que a família caminhe e caminhe bem. É para que as coisas sejam ordenadas, organizadas e as coisas fluam na família como elas foram projetadas para fluir. Vejam o que diz, por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 21. E embora a gente esteja lendo Colossenses, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Efésios. Né? Vejam o que ele diz no versículo 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, esses dois textos, Colossenses, assim como a carta aos Efésios, nos mostram alguns princípios importantes sobre a relação da mulher nessa família. Mostra que a submissão da mulher é, em primeiro lugar, uma ordem divina, é uma atitude espiritual. Vejam que ela se submete ao marido porque ela se submete primeiramente a Deus, a Cristo. Vejam que a relação dela com seu marido é em função e é em resposta do fato de que ela já se sujeitou a Cristo como Senhor da sua vida. Então vejam que, além de ser uma ordem divina, é uma ordem também espiritual. Como é que a gente define uma igreja saudável? O que é uma igreja saudável? Não é uma igreja que vive e obedece a Cristo de forma fiel? Não é uma igreja que submete a Cristo de forma fiel como seu Senhor, como seu cabeça, como seu noivo? A glória de uma igreja fiel não é justamente se submeter a Cristo como Senhor? O que Paulo mostra é que a relação da mulher com o seu marido é justamente a mesma. A glória da mulher é justamente se submeter ao seu marido, como ela deve se submeter ao seu Senhor. A glória está justamente na submissão, em ser uma esposa realmente submissa ao seu marido. Agora veja, em terceiro lugar, que essa submissão não é uma submissão absoluta, não é uma submissão irrestrita, mas ela deve ser plena, desde que não fira os princípios bíblicos. Como a submissão dela é, em primeiro lugar, uma submissão a Cristo, uma vez que as atitudes do seu marido ou as orientações do seu marido violem as orientações de Cristo, então ela deve permanecer fiel, primeiramente, ao seu Senhor Jesus Cristo. Então não se trata de uma submissão absoluta. É uma submissão primeiramente subordinada a Cristo, pois ele ocupa um lugar de supremacia também na família. Em contrapartida, qual deve ser então a função complementar do homem? Se por um lado as mulheres são exortadas a se submeterem ao seu marido como que ao Senhor, o texto nos diz que os maridos devem amar as suas mulheres e não as tratar de forma amarga. Aos homens é dado duas responsabilidades. Duas responsabilidades. A primeira é amar as suas mulheres. E a segunda é não tratá-las com amargura. Existe algo que ele deve fazer e existe algo que ele não deve fazer. Ele deve amar e, ao mesmo tempo, deve deixar de tratá-la com amargura. Agora, vejam o que diz o texto em Efésios, né, de uma forma mais complementar.
a partir do versículo 25. O texto diz assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E ele continua dizendo: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ou seja, em Colossenses, a recomendação aos maridos é: amem as suas mulheres. Mas o texto em Efésios, que foi escrito de forma simultânea, ele complementa essas informações. Amar como? Com que padrão? Com que referencial? Qual é o padrão de amor que os maridos devem demonstrar por suas esposas, por suas mulheres? E aí ele aponta o amor de Cristo pela igreja como um referencial, como padrão. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente remete automaticamente ao fato de que Cristo amou a sua igreja a tal ponto de se entregar e morrer por ela. A gente vai direto ao ponto de ser um amor sacrificial. E realmente, essa é a manifestação suprema do amor de Cristo pela sua igreja. Ele ama ao tal ponto de se entregar por ela. Mas vejam que o texto ele nos mostra algumas coisas mais. Antes de chegar nesse extremo, né? Antes de pensar em dar a sua vida pela sua esposa, veja quantas coisas Cristo faz em prol dessa noiva que é a igreja. Ele se entrega sim por ela, mas se entrega para santificá-la, para purificá-la e para apresentá-la a si mesmo de uma maneira que ele diz que é gloriosa. Gloriosa, sem manchas, sem marcas, sem rugas. É dessa forma que Cristo trabalha pela igreja. E aí sim, a gente sempre olha da perspectiva da igreja, né? Cristo morreu por nós para nos santificar, para nos purificar, para nos apresentar diante dele de uma maneira tão maravilhosa. Mas o nosso foco aqui agora é olhar para a atividade de Cristo. O que Cristo faz por ela, como ele se empenha e como ele trabalha em favor dessa noiva. Como ele se esforça a fim de apresentá-la santa, pura, sem rugas, sem marcas. De forma que ele olha para sua noiva e diz: gloriosa, gloriosa noiva. O que o texto quer nos dizer na carta aos Efésios é que, da mesma forma, nós, maridos, devemos nos empenhar, devemos trabalhar em prol de olharmos finalmente para as nossas mulheres, para as nossas esposas e dizer: que noiva gloriosa, que noiva, que esposa gloriosa. É um trabalho nesse sentido. Vejam que a liderança do homem na família, a liderança do marido, é uma liderança que, na verdade, trabalha em prol da sua esposa. Não é uma liderança egoísta, não é uma liderança em favor de si mesmo, não é uma liderança em favor da sua posição, mas é uma liderança que trabalha para apresentar a sua própria esposa de uma maneira que ele diz ser gloriosa. A pergunta é: que tipo de mulher não se submeteria a um marido assim, que se dedica a tal ponto, que se entrega a tal ponto dela viver dessa maneira? Não estamos falando de uma liderança autoritária e impulsiva. Não estamos falando de uma espécie de ditadura. Estamos falando de uma liderança que se entrega pela sua noiva, se necessário for, até a morte. Que se dedica em vê-la crescendo, em vê-la purificada, que é uma liderança em serviço dela, em prol dela. Não há por que a mulher temer, então, se sujeitar, se submeter ao homem quando ele a trata
dessa forma. Mas vejam que esse é o padrão de Cristo em relação à igreja. E da mesma forma deve ser o padrão do marido em relação à sua mulher. Vejam que, sendo assim, toda essa preocupação, né, provocada pelos movimentos feministas, tudo isso cai por terra. Porque tanto o padrão de submissão é mais elevado, quanto o padrão de liderança é também um padrão elevado. É uma liderança que usa como exemplo o padrão de Cristo. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não irá facilmente, não guardar rancor. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nunca perece. Esse é o padrão de amor que nós, homens, somos exortados a demonstrar para com as nossas esposas. Um padrão altamente elevado, irmãos. Um padrão elevado. Qual seria, então, a forma dos relacionamentos dos pais com os filhos? Versículo 20 de Colossenses diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A gente poderia parar por aqui. Aos filhos, essa é a única ordem: obedeçam e ponto. Né? Obedeçam, apenas obedeçam. Mas vejam que o texto ele vai além. Ele nos diz por que os filhos devem obedecer. Porque isso agrada ao Senhor. É uma ordem divina, é agradável ao Senhor, mas não apenas isso. Existe uma recompensa para os filhos. Veja Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. O que o texto diz? Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Veja que é sim um mandamento, veja que isso sim agrada ao Senhor, mas veja que curioso, o primeiro mandamento com promessa é endereçado aos filhos. E veja o que promete. Promete uma vida plena, promete uma vida na terra, uma vida longa na terra. Agora, partindo, avançando mais um pouco, qual deve ser então a forma dos pais se relacionarem com os filhos? Versículo 21 de Colossenses diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. É uma tarefa, né, a princípio simples também. É simplesmente não irritar os filhos. Não irritar os filhos. A palavra que Paulo usa é erefesen, irritar, ou seja, provocar a ira, agir com implicância, né? Ou no seu estágio mais avançado, inclui denegrir a imagem do próprio filho, inclui fazer desfeita, inclui zombar das tentativas e dos esforços demandados por esse filho. Hernandes Dias Lopes vai apresentar uma lista de coisas que os pais devem tomar cuidado. E eu aproveito um pouco dessa lista, né, do que seria não irritar os filhos. Ele começa dizendo: seja coerente, que a sua vida, que a sua fala seja compatível com a sua forma de viver. Estabeleça regras claras e faça valer essas regras. Promova o diálogo. E aqui, irmãos, cabe a lembrança de Davi e Absalão. Né? Nós sabemos que Absalão, quando voltou do exílio, viveu no reino, mas o seu pai sequer o procurou, não havia comunhão, ao ponto de Absalão desanimar a tal ponto de desejar a própria morte. Haja com justiça,
haja com moderação, não seja permissivo demais, como Levi foi permissivo com seus filhos, não seja severo demais. Ouça, oriente, ajude, como Salomão, filho meu. Quantas vezes Salomão escreve dizendo isso? Filho meu, não provoque ciúmes ou inveja entre irmãos, né? E aqui a gente tem um exemplo clássico de José, né? Onde, né, todos os presentes que eram dados a ele causaram invejas ao ponto dos seus irmãos o venderem como escravo. E por fim, uma recomendação, né? Não discutam, não debatam diante dos seus filhos. Seguir essas orientações, irmãos, é uma forma de evitar não apenas a irritação dos nossos filhos, mas evitar também o desânimo. Desânimo aqui, irmãos, é em todos os sentidos, em todos os aspectos. É perder a coragem, é perder o ânimo, é perder o prazer de fazer as coisas que precisam ser feitas enquanto filhos. Imagine uma criança que todo tempo é desestimulada, em todo momento é apontada as suas falhas, os seus erros, as suas deficiências, que, poxa, não fez como deveria ser feito, com excelência, que o pai é capaz de fazer, mas enquanto criança nem tanto. Isso desanima, causa baixa autoestima. Essa criança vai ficar profundamente abalada e desanimada. Mas vejam então o padrão de Cristo, o padrão apresentado pelo Evangelho. Não irritem seus filhos. Uma ordem simples, irmãos. Colossenses 22. Paulo passa então a tratar de um outro tipo de relacionamento. Não apenas o relacionamento entre marido e mulher, ou dos pais com os filhos, mas finalmente também entre servos e senhores. Ele diz: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ele diz ainda: é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Bem, aqui estamos nós diante de um tipo de relação que não existe mais hoje, né? Pelo menos não como era naquela época. Quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, a escravidão, né, ela era uma coisa institucionalizada e legalizada em todo o Império Romano. Ainda não era como a escravidão que foi praticada no Brasil. Não era a escravidão semelhante ao tráfico negreiro, puramente comercial e também racial. Né? Haviam escravos brancos, por exemplo, né, na Europa. Né? E, basicamente, boa parte da igreja da Europa naquela época era formada por escravos, né, em algum sentido. Então, vejam que a preocupação de Paulo não é tanto em acabar com essa instituição, não é tanto reprimir de forma direta ou combativa a escravidão enquanto instituição, não é promover de forma direta a abolição, mas ele se preocupa em fazer um outro caminho, um caminho semelhante ao que vimos em Êxodo capítulo 21. Não se trata de promover uma mudança institucional, não se trata de promover uma mudança das instituições, mas promover uma mudança nos homens que criaram essas instituições. O objetivo é promover uma mudança nos homens, antes de promover uma mudança nas instituições. E o texto nos mostra a forma de Paulo fazer isso. Né? Ele apresenta algumas orientações, mas só a efeito de curiosidade. Nesse momento, junto com Paulo está um homem chamado Onésimo. Um homem que era um escravo, que roubou o seu senhor, que fugiu e foi para Roma. Ouviu Paulo pregando e então se converteu.
que a gente poderia esperar é que Paulo simplesmente mandasse esse escravo de volta, livre. Mas ao invés de fazer isso, o que ele faz é enviá-lo de volta ao seu senhor como escravo. E aí que vem a parte curiosa. Ele envia uma carta a Filemon, e o propósito da carta é simplesmente esse: fazer com que Filemon voluntariamente liberte esse escravo e receba ele não mais como um servo, mas receba ele como um irmão em Cristo. Então vejam que a intenção não é promover pela força a abolição, mas é provocar uma abolição no coração dos homens, né? Como Deus faz lá em Êxodo 21. Ali Deus legisla sobre a escravidão a tal ponto de oferecer tantos direitos que a escravidão ela passa a perder o seu sentido. Uma escravidão que indenizava o escravo, por exemplo, se ele sofresse algum dano. Uma escravidão com data de liberdade marcada, com uma série de direitos garantidos a ele que, de certa forma, eram qualquer outro tipo de coisa diferente do que a gente imagina ser uma escravidão. Então a ideia é promover muito mais uma mudança nos corações, uma mudança na forma de pensar a respeito disso. E aí sim, chegar à liberdade como um fato em si. Mas vejam as coisas que Paulo apresenta sobre a escravidão. O texto nos mostra duas preocupações de Paulo. Em primeiro lugar, como os escravos deviam entender a sua posição. E em segundo lugar, como os cristãos que tinham escravos deveriam lidar com esses servos. E aí, de forma, mais uma vez, surpreendente, a primeira coisa que o texto nos mostra é que, de uma forma completamente revolucionária para os padrões da época, são distribuídos direitos e deveres para ambos os lados. Em uma época em que o escravo era tratado simplesmente como objeto, aqui, pela primeira vez, lhes são garantidos direitos, como também pela primeira vez são garantidos deveres para este senhor. As responsabilidades são distribuídas. Veja o versículo 22. O escravo deveria ser obediente em tudo, deveria ser diligente em suas tarefas, fazendo o melhor, mesmo que não estivesse sendo visto. De acordo com o versículo 23, ele deveria fazer tudo de coração. E o texto apresenta 3 motivos para isso. O primeiro no versículo 22. O primeiro motivo é pelo fato de temerem ao Senhor. O segundo motivo, Cristo é a Cristo que vocês estão servindo, no versículo 24. E por fim, ainda também no versículo 24, eles receberão do Senhor a recompensa. Eles receberão do Senhor a recompensa. Vejam que, embora não haja escravidão em nosso tempo, esse texto ele serve de uma certa forma para nos instruir, como servos que somos, todos nós, como trabalhadores que somos, todos nós. Esse padrão, ele se aplica a gente. Trabalhar da melhor forma possível, ainda que não estejamos sendo vistos, executar as nossas tarefas da melhor forma possível, com diligência, com perfeição. E aí ele diz um princípio que se aplica a nós. É porque é feito para o Senhor, é feito como que para o Senhor, e do Senhor vem a recompensa. Então, vejam que o texto estabelece uma condição para a gente, muito diferente do que a gente imagina algumas vezes, que servimos a Deus na igreja e lá fora apenas trabalhamos. Mas ele coloca um padrão para a gente onde o nosso trabalho é uma extensão da igreja. O nosso trabalho é um local onde nós podemos trabalhar de uma forma tão excelente como trabalhamos na igreja. Porque ali, trabalhando com excelência para o nosso patrão, estamos trabalhando com excelência também para Cristo. Então, é uma forma de colocar as coisas que nos convida a repensar a forma como vivenciamos os nossos dias enquanto trabalhamos. Às vezes nos falta prazer, às vezes nos falta deleite,
às vezes trabalhamos ali como pura obrigação, não fazemos as nossas funções das melhores formas, mas veja que tudo deve ser feito como que para o Senhor. E é feito para o Senhor, e a recompensa vem do Senhor. Da mesma forma, o texto fala dos senhores. Veja o que o texto diz. O versículo 25 se aplica tanto aos servos quanto aos senhores. Ele diz: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Ou seja, devemos, como patrões, né, se há alguém entre nós assim, um patrão cristão, ele, diante disso, ele não tem o que se esquivar. Ele deve ser o melhor patrão de todos. Não há margem aqui para qualquer tipo de exploração. Ele deve dar a cada um o que lhe é devido, de forma justa, de forma digna. Vejam como Paulo encerra a questão, né? Tanto os servos quanto os senhores trabalhando de forma igualitária, com os seus direitos, com os seus deveres. O servo trabalhando da melhor forma possível e, por outro lado, o senhor ou o patrão dando a ele o seu justo salário, né? O seu justo salário, como nos diz o texto. Parte final, irmãos, da nossa pregação, capítulo 4, a partir do versículo 2 ao verso 18. Paulo fala não apenas das relações entre os familiares, não apenas das relações de trabalho, mas fala também das relações de amizade. Veja o que ele diz a partir do versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta, para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Vejam como Paulo se comporta aqui em sua relação com seus irmãos em Colossos, exortando eles a perseverarem na oração, exortando eles a perseverarem na vigilância, exortando eles a perseverarem na gratidão, a orarem pelo avanço do reino. E ele continua no versículo 5, exortando eles a viverem de maneira sábia, sendo boas testemunhas do Evangelho de Cristo, aproveitando toda oportunidade. Exorta eles ainda a falarem de maneira digna, temperada, equilibrada. Exorta a estarem prontos a responder todos aqueles que os perguntarem. Vejam quantos conselhos o amigo Paulo dá aos irmãos em Colossos. E quantos conselhos bons nessa relação. Quantas exortações boas em tantos versículos. E aí ele passa então a fazer os seus agradecimentos. Ele agradece a Tíquico, que ele define como irmão amado, ministro fiel, cooperador do serviço. Agradece a Onésimo, o escravo que mencionamos, descrito também como um homem fiel e amado irmão. Agradece a Aristarco, descrito como companheiro na prisão, companheiro de situações difíceis. Agradece a esse homem chamado Jesus, justo, descrito como um judeu, cooperador no serviço, fonte de ânimo para Paulo. Agradece também a Epáfras, servo de Cristo, soldado que batalha em oração, um homem esforçado na oração. E agradece também a Lucas e Demas. Não nos diz muito sobre Lucas e Demas. Mas vejam, ele continua no versículo 15, cumprimentando os irmãos em Laodiceia, cumprimentando a irmã Ninfa, que abriu as portas da sua casa para receber a igreja. E termina no versículo 17, exortando um homem chamado Arquipo a viver de forma fiel no ministério. O que todos esses versículos mostram para a gente? Mostram, irmãos, um certo nível de relacionamento, relações de amizade saudáveis. Vejam que a carta aos Colossenses ela começa lá no capítulo 1,
mostrando para a gente que Paulo é sim um apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus, mas ele trabalha com cooperadores do Evangelho. Ele diz, e Timóteo. E aqui no final da sua carta, ele gasta tantos versículos para mostrar para a gente que o serviço dele não é feito de forma isolada, mas é feito com auxílio de muitos outros cooperadores. Vejam que Paulo está preso, mas não está sozinho. Ele tem sim Deus com ele, tem sim o Espírito de Deus com ele, mas conta também com o apoio de tantos irmãos que Deus fez com que chegassem até ele e apoiassem ele de inúmeras formas. Fica o ensinamento para a gente de que a nossa vida cristã não é uma vida solitária. Não caminhamos sozinhos, não caminhamos apenas com a nossa força. Se Paulo contou com amigos e com irmãos, nós também precisamos contar com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Eu queria partir para o final pensando algumas coisas sobre o que lemos a respeito. Tudo o que vimos ao longo dessa carta combina com essa vida prática, uma vida na igreja, uma vida em comunidade, uma vida no trabalho, uma vida na sociedade. Tudo deságua aqui. Mas vejam que a base para tudo isso, a base para uma família saudável, a base para os relacionamentos saudáveis, a base para uma vida no trabalho que glorifica a Deus, está fundamentada lá atrás. Está fundamentada em quem sabemos que Cristo é. Cristo é o Senhor da criação, é o Senhor da igreja, Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, é Deus entre nós, é Deus em nós. E é essa base de saber quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo que nos confere esse poder para caminhar no mundo, reconhecendo a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, mas também sobre os diversos aspectos da nossa vida. Reconhecendo a supremacia de Cristo em nosso lar, sendo mulheres submissas aos maridos, maridos que amam as suas esposas como ama Cristo. Vejam que a referência sempre volta para Cristo. A obediência dos filhos remete à obediência de Cristo como filho de Deus, a submissão de filho mostrada pelo próprio Cristo. Vejam que a submissão do servo ao seu Senhor é também uma submissão que aponta para Cristo como servo. Ele, sendo Senhor, se fez servo. Então vejam que em todas as coisas, em todos esses aspectos, a supremacia de Cristo é proclamada e ela precisa ser evidenciada. A minha oração é para que isso de forma alguma se aparte dos nossos corações. A minha oração é para que em todo momento você nutra essa perspectiva de que Cristo é sim o Senhor sobre todas as coisas, é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas. E nós devemos viver de forma a evidenciar isso em nossas vidas. Amém? Por favor, me acompanhe em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por estar em sua casa, por estar aqui, ó Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, lendo um pouquinho mais da sua palavra e, ó Deus, refletindo sobre como as nossas vidas precisam manifestar a excelência da sua obra, a excelência da pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos pais que honram o teu nome, maridos e mulheres, ó Deus, que honram o teu nome na forma, Deus, de viver em família. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos filhos, ó Deus, que também honram o seu nome, nos submetendo à liderança dos nossos pais. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos chefes e também, ó Deus, servos em nosso trabalho, de forma que a nossa submissão, ó Deus, glorifique a Ti, e que a nossa liderança, Deus, também glorifique a Ti.
Nós rogamos a Ti, ó Deus, assim como Paulo, que teve tantos amigos, que o Senhor providencie amigos e irmãos fiéis para nos ajudar na caminhada. Mas que eles também, ó Deus, possam enxergar em nós amigos e irmãos fiéis para ajudá-los na caminhada. Ó Deus, que todos os nossos relacionamentos glorifiquem ao Senhor e que em toda a nossa vida nós possamos reconhecer a Sua supremacia e o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.